Muito bem, estamos chegando à terceira e última parte da nossa disciplina dentro do módulo Programação e Planejamento da Negociação. O processo de negociação ele tem 4 etapas. A primeira etapa é o mapeamento de todo o processo. É levantar todas as informações do que diz respeito aos nossos argumentos, aos nossos objetivos, ao nosso produto, ao nosso serviço, aquilo que realmente nós queremos e como queremos chegar até esse objetivo. Analisar qual será o impacto lá na frente das possíveis decisões tomadas, ter um plano A, um plano B, para que você possa ter alternativas durante a negociação. Enquanto ela acontece, nós temos que ter em mente que sempre estamos buscando a relação ganha-ganha, ou seja, o ganho mútuo das partes envolvidas. Eu ganho e você ganha. Fazer todo o esforço para eliminar as outras possibilidades e atuar na percepção do nosso interlocutor para que ele também saiba que ele está alcançando o seu objetivo dentro daquela negociação. Depois acontecem várias situações chamadas difíceis. Podem ocorrer aquelas táticas que nós chamamos de não éticas. Mesmo as táticas éticas podem nos tomar de surpresas e se transformar em situações difíceis que dificultarão nossos objetivos. Portanto, você tem que estar atento, bastante preparado para lidar com essas situações. Lembrando que cada momento de negociação é uma oportunidade de aprendizagem. Basta refletir sobre o que aconteceu. Quais foram os passos, até onde chegamos, se não chegamos, por que não chegamos? E como podemos fazer da próxima vez para chegar onde queremos. É claro que para uma negociação avançar, é muito importante que você esteja preparado para fazer concessões. Porque as concessões, elas são o caminho para estimular a flexibilidade do nosso interlocutor a caminhar na nossa direção. Mas as concessões não podem ser feitas de forma indevida. Elas têm que ser pensadas e planejadas. Eu gostaria de reforçar com vocês aqui algumas questões sobre como oferecer concessões. A primeira delas é: estabeleça as estratégias de concessões e avalie o impacto nos custos. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente, durante a negociação, por não termos feito um planejamento adequado, fazemos as chamadas concessões indevidas. Depois, ao constatarmos que fizemos concessões indevidas, não há mais o que recuperar. É fundamental avaliar muito bem um brinde que você der, uma alteração de prazo de pagamento, uma garantia estendida, a cobertura do frete, a operação cruzada, sempre haverá custos. Portanto, prestem atenção no momento de estabelecer as estratégias para concessões. Estude as quantidades que você pode oferecer e preços, definindo um espaço para que você possa negociar, reservando algumas coisas, alguns acessórios para permutas. Imagine que você está quase no final de um processo de negociação e ainda está percebendo que o seu interlocutor não está satisfeito e que vai reivindicar algo mais. Neste momento, esses acessórios que você está reservando para permutas é que poderão ajudá-lo a definitivamente fechar com você a operação. Sejam eles descontos, melhoria do prazo de pagamento,
volume, frete, garantia estendida, um técnico de manutenção, mais profissionais da sua equipe dentro da empresa dele para ajudar. O fato é que se você fizer as concessões antecipadamente, de forma antecipada, não sobrará nenhuma opção caso ocorra uma demanda do seu interlocutor no final daquela negociação. Liste todos os itens que você está preparado para negociar. Não trabalhe só mentalmente. Coloque no papel para ficar muito claro. E aí você vai usá-los como alternativa de barganha durante a negociação. Veja, se vocês estão vendo que o planejamento não é algo difícil. É preciso dedicar um pouco de tempo, um pouco de atenção. Sabendo usá-los, de fato, nós traremos o nosso interlocutor para o nosso espaço psicológico e conseguiremos influenciá-los, que nós estamos dispostos a flexibilizar para que ele alcance o objetivo dele e você também alcance o seu. E determine que concessões você gostaria de obter como contrapartida. Claro, é legítimo e natural você também solicitar concessões do seu interlocutor. Mas imagine quais você quer dele. Quero começar a obra daqui a 3 dias. Quero levar para casa a TV hoje, porque eu quero ver o jogo da Copa do Mundo amanhã. Quero realmente começar a trabalhar o mais rápido possível, porque eu preciso cumprir com o meu orçamento doméstico. Defina claramente o que você quer conseguir em troca, mas eu quero que você me registre já a partir desse momento que eu estou começando a trabalhar. Quero que você antecipe uma semana no seu plano de contratação. Aí sim, você saberá chegar na negociação obtendo aquilo que imaginava ser o melhor resultado possível para você, como vimos anteriormente. Quais são as técnicas para fazermos concessões? A primeira delas é a famosa gordurinha. Deixe um limite na sua formação do preço para começar a negociar, na sua análise de disponibilidade de avançar na negociação, na margem que você espera ter sobre o custo do seu produto. Preveja um percentual que eventualmente você poderá fazer uma concessão para o seu interlocutor. Muita gente fala, para quê deixar uma gordurinha? Todo mundo sabe que o outro vai colocar uma gordurinha e depois vai fazer concessão. É verdade. Mas sabe o que acontece? Pelo simples fato de você fazer uma concessão na gordurinha, você estará dando um sinal ao seu interlocutor de que você está disposto a avançar na negociação. E, naturalmente, irá estimulá-lo também a avançar. Nunca aceite a primeira oferta. Rejeite a primeira proposta. O outro terá sempre outra situação, outro desconto, outro caminho, outra possibilidade, outra alternativa para negociar com você. Aquelas pessoas que chegam e dizem, não tenho muita paciência para negociar. Chego na hora, resolvo, pronto. O preço é esse, tchau, fechei, levei para casa o meu produto. Ponto, perfeito. É um direito legítimo. Mas com certeza, deixando de negociar, você enriqueceu mais alguém. É claro, ficou um pouco menos pobre. Preste atenção aos sinais não verbais, a inquietação, a tensão, ao olhar, a movimentação da cadeira, na mesa, as palavras colocadas, o tom de voz, a preocupação com o horário, argumentos não consistentes, palavras e frases incoerentes,
balbuciadas, sinais contraditórios que o outro poderá estar manifestando. Esses sinais te ajudarão muito a avançar em direção ao melhor resultado possível para a sua negociação. Quanto mais tarde você conceder, melhor. Retarde as concessões. Se você já chega na primeira pressão do outro lado, você já abre a guarda, com certeza ele vai te pedir cada vez mais. E pior, quanto mais você conceder, menos o seu interlocutor acreditará em você, no seu produto ou no seu serviço. Um exemplo que escutei outro dia. Um gerente de tecnologia de informação de uma empresa de saúde média aqui em Belo Horizonte me dizia o seguinte: ele estava comprando a implantação do SAP, o SAP, para a empresa dele. E o interlocutor, a software house, na primeira rodada de negociação pediu 1 milhão. O número é o número aproximado. Ele resistiu, pressionou, marcou uma outra reunião, na segunda reunião, ele pressionou, o cidadão baixou para 900 mil. Aí ele viu que havia aí um espaço. Na segunda, ele pressionou, o cidadão baixou para 800 mil, na terceira para 700 mil. Eu pergunto a vocês, esse cliente comprou esse contrato? Não, claro que não. Sabe qual foi o pensamento que passou na cabeça dele? Primeiro, você está me roubando. Se eu tivesse pago a você 1 milhão naquela primeira reunião, eu teria pago 300 mil reais a mais. Segundo, como é que você baixou 30%? Será que você vai entregar o seu serviço com a qualidade e as características que você está dizendo? Você vai cortar custos em algum momento? Ou você não conhece o preço do seu serviço? Portanto, retarde as concessões. Deixe para fazê-las mais próximo do final. É claro, não é, pessoal? Tem que ser decrescente. Você não pode ir aumentando, como esse cidadão fez. 10, 20, 30%. Isso é um absurdo. Nunca conceda nada de graça. Exija sempre algo em troca do seu interlocutor, do seu colaborador, do seu chefe, do seu cliente, do seu fornecedor, da sua mulher, da sua namorada, do seu namorado, dos seus filhos. Porque nós, seres humanos, quando recebemos as coisas de graça, não valorizamos. Eduque seu filho, fazendo concessões indevidas para ele o tempo todo. E você verá, no futuro, qual será o comportamento dele, como jovem e como adulto. E vai entender que tudo na vida é fácil. Na negociação, todas as vezes que você fizer uma concessão, imediatamente solicite algo em troca. Tudo bem, eu posso manter o preço. Eu vou manter o meu preço, mas em contrapartida, você está querendo melhorar as condições da negociação, desconto? No lugar do desconto eu não vou te dar. Eu vou te dar prazo de pagamento. Eu vou melhorar a sua gestão do fluxo de caixa. Eu vou te dar um brinde que vai acompanhar a instalação de todas essas divisórias que estão sendo colocadas aqui no seu espaço, no seu escritório. Eu não vou cobrar o frete. É preciso que, ao dar algo, você peça algo, deu algo, tem que ter algo em troca. Valorize toda a concessão que você oferecer e minimize as dele. Significa dizer que é claro que você tem que mostrar quanto foi difícil para você aquela concessão. Você vai levar um puxão de orelha do seu chefe, do seu diretor, da sua mulher, do seu marido. E que você está abrindo mão, por exemplo, de uma margem das suas comissões para atendê-lo. Minimize a dele. Minimizar não é desqualificar. Isso para você não vale nada, isso é uma bobagem. Não é isso. É dizer que ele pode sim fazer um esforço
e conseguir com a diretoria da empresa dele, com o gerente dele, um preço melhor para mim. Que ele pode me dar uma garantia estendida daquele eletroeletrônico que eu estou comprando. Que é fácil, que ele está vendendo bastante e com isso ele consegue fazer alguns brindes, dar algumas atenções especiais. Desqualificar, não. Ninguém gosta, ninguém aceita que seja desqualificado e desrespeitado e também seu produto ou seu serviço. E ninguém tem que conceder na mesma proporção. Porque ele me fez uma determinada concessão, tem que fazer na mesma intensidade. Naturalmente que não. Se ele fez, é porque estava no planejamento dele, é porque ele tinha margem, é porque ele tinha condição de fato, te oferecer aquela alternativa. E já está te pedindo algo em troca. Porque se ele está bem preparado, ele não está fazendo uma concessão sem obter algo em troca. Portanto, a negociação tem como propósito alcançar o mesmo resultado, o melhor resultado possível. Mesmo que isso me custe sacrifício. E é claro, eu não posso ficar negociando durante todo o tempo da minha vida. É preciso que saibamos administrar o nosso tempo, saibamos fazer a gestão do tempo, porque não temos o espaço ad eterno para negociarmos. Tudo tem deadline, tudo tem que ter data limite. E somente o planejamento é que nos permitirá fazermos a gestão do tempo com eficiência. Observe aqui. Você tem o limite máximo do comprador, o limite mínimo do vendedor. Se eu faço um planejamento adequado, olha quanto de tempo eu economizei nessa figura gráfica, nessa imagem. E olha quanto de tempo, a quantidade, o volume que avançamos em direção ao nosso interlocutor. Sem planejar, nós vamos fazer um caminho às escuras. E não saberemos, não teremos métricas e referências para avaliar nossa capacidade de negociar. E o propósito será sempre aquele do primeiro dia que nós conversamos aqui, da primeira aula. Construir uma relação duradoura, estabelecendo a possibilidade da efetiva situação ganha entre as partes. Um ganha, o outro ganha. Aí eu posso ganhar em maior intensidade, tal qual já falamos? Claro que posso. Fui mais competente, me preparei melhor. Vou ficar atento para atuar na percepção do outro e não julgar uma pá de cal. Eu, inclusive, citei um exemplo na primeira aula, quando o comprador de um automóvel jogou uma pá de cal em cima da vendedora. Ela vai ficar com aquele sentimento de injustiça e de ter sido expropriada, manipulada, e vai dar o troco na primeira oportunidade. Vão surgir situações difíceis, tal qual falamos. Vocês vão se lembrar que durante o módulo em que nós tratamos do tema negociando com pessoas difíceis, eu já tive a oportunidade de comentar sobre as nossas reações naturais. Diante das resistências, da inflexibilidade e dos ataques, nossa tendência é revidar, rebater ou resistir. Nenhuma, nem outra. Você ganha a guerra, mas perde o amigo, perde o cliente, perde a relação. Submeter-se, jamais. Quanto mais você se submete, mais você fica vulnerável, mais poder o seu interlocutor terá. É diferente ceder de ter flexibilidade. A flexibilidade ela está prevista no nosso planejamento. Você vai ceder para obter algo em troca. E finalmente romper. Se você jogar a toalha, está fora do jogo. Estou indo embora, não me interessa mais negociar com você. Tchau, não quero mais falar sobre isso. Não quero saber mais de você, cortei a relação. Você também vai estar perdendo, não é só o outro, não. Lembre-se se é verdadeiramente isso que você quer e se é de fato o melhor caminho. Esses impasses que vão surgir, também a gente tem algumas sugestões
e algumas técnicas que podemos utilizar para superá-los. Vamos lá. Identifique no planejamento a probabilidade da ocorrência desses impasses e já elabore estratégias e defina quais táticas nós vamos utilizar para superá-los. Quais argumentos nós teremos? Quais são os fatos que eu posso citar e enumerar? Comparando com relações passadas, relações futuras, produtos da concorrência, não tem nada de antiético em fazer comparações. Eu não posso desqualificar a concorrência. Mas eu posso citar dados, sim, de garantia, período de manutenção, rapidez de atendimento, de vida útil do produto, fontes de referência, citar pessoas que fizeram contratos com você, que compraram seus produtos ou compraram seus serviços. Deem os dados, telefone, peçam que entrem em contato. Com certeza os seus clientes, aqueles que estão satisfeitos, irão dar as melhores referências. Se for preciso de criar situações de provas, crie momentos de degustação. Posso fazer um trabalho preliminar para você, para o senhor conhecer do meu produto ou do meu serviço. Posso deixar aqui o aparelho para o senhor testar durante uma semana. O aparelho auditivo, você vai ficar uma semana de teste com ele. Vai observar se ele está sendo adequado para você. Podemos fazer um test drive no carro. Não posso deixar o senhor levá-lo para casa. Então é uma norma da nossa empresa. Mas podemos fazer um test drive. Nós vamos dar uma volta onde o senhor quiser dar uma volta. E mecanismo de persuasão. Nesse momento, a sua linguagem não verbal, que é o alinhamento do que você está pensando, você está falando e que você está sentindo, é que vai impactar a percepção do seu interlocutor para influenciá-lo e trazê-lo para seu espaço psicológico. Imagine soluções criativas. Criatividade não é invenção. Ninguém tem uma varinha mágica para apresentar soluções chamadas e ditas criativas. A criatividade, ela é fruto da sua competência e do seu insight. No momento da negociação, se você está praticando a escuta atenta, com certeza você terá sacadas criativas. Dizem alguns autores, você vai sair para a sacada, que é sair do momento, pensar muito rapidamente e trazer uma solução impactante e que vai encantar o seu interlocutor. Reestruture o seu pacote de forma diferente para integrar pontos que sejam de comum acordo. Faça uma amarração entre passos de entrega, garantia, assistência técnica, o test drive, a recompra do produto a partir de um certo tempo. Tem inúmeras possibilidades. Finalmente, liste todos os itens que você não está preparado para negociar. Sabe por quê? Te obrigará a pensar em soluções alternativas. Não adianta, depois que terminou a negociação, você responder: fulano de tal me pegou de surpresa. Pegou porque você quis. Pegou porque você não planejou bem. Pegou porque você não levantou todos os dados. Pegou porque você não foi competente. Pegou porque você não soube atuar na percepção dele, para que ele pudesse, de fato, compreender os seus argumentos. Como você minimiza isso? Simples. Pare, sente, discuta com a sua equipe. Faça uma simulação. Recentemente, eu trabalhei com um cliente no Nordeste, em todo o Nordeste do país, uma companhia no setor de energia elétrica, são obrigados a irem em audiências públicas. Sabe o que eles faziam? Antes das audiências, eles faziam todas as simulações com a equipe para terem as respostas durante as audiências públicas. E saíam-se sempre muito bem.
Agora, se você vai no VaptVupt, com certeza a resposta que você vai ter será negativa. Esses impasses que surgirem merecem algumas considerações. Primeiro, lembre-se, negociação é um processo racional, já dissemos aqui. Não cabem emoções. Mas também já dissemos aqui que nós temos emoções primárias. Eu estou resgatando a disciplina até esse momento. Nós temos emoções primárias e que, inevitavelmente, elas vão surgir durante as negociações. Só tem uma forma de evitá-las. Se planejarmos nossos argumentos e avaliarmos as possíveis reações dos nossos interlocutores. Porque quando a emoção entra, nós perdemos o foco, perdemos a racionalidade. Imaginem, quando você está negociando com seu filho, com sua mulher, você perde o controle com seu chefe, perde o controle com seu cliente, perde o controle com seu fornecedor. Você não tem mais controle emocional. O que você vai fazer? Vai pedir desculpas depois do estrago feito? Ficou difícil, está travada a negociação? Faça uma pausa para o café, marque para outro dia, pare para o almoço, faça um recesso. Qual é o ganho que você tem? Você tira o foco da tensão e volta muito mais tranquilo. E o outro também. De preferência, não parem para almoçar juntos. Cada um deve almoçar com a sua equipe, com seus colaboradores. Se tiver alguém na sua equipe que está muito agressivo, muito hostil, no intervalo troque aquele colaborador. É como o técnico de futebol, que troca o jogador que ele está vendo que não está correspondendo, o que está criando muitos problemas para a equipe. Mude as condições de negociação. Lembram-se de trocar a moldura do quadro na parede? Quando você troca a moldura, as pessoas têm a impressão que você trocou o quadro. Troca por preço, por quantidade, por garantia, por prazo de pagamento, por assistência técnica, por acompanhamento da instalação, por técnico seu lá no cliente. Finalmente, faça um resumo de todos os pontos negociados e acordados. Nós estamos em um mundo complexo. Já passou a época que a negociação era um fio de bigode. Foi o tempo dos nossos avós. Nos tempos tudo tem que ser documentado. Façam perguntas abertas. Nós comentamos sobre Sócrates, que dizia: Sócrates foi um filósofo que passou pela vida em busca da verdade. Quem passa pela vida em busca da verdade só tinha uma possibilidade, uma técnica a utilizar: formular perguntas. Sócrates foi o grande perguntador da história. Com ele nós aprendemos: ao formular as perguntas certas, você terá as respostas que você está querendo. Se você fizer uma pergunta binária, vai ter uma resposta binária, sim ou não. Ele está satisfeito com esse produto? Não. O que você vai fazer? Faça perguntas de aprofundamento, indiretas e abertas, para que você possa obter as informações que você está querendo. É claro, é sempre saudável ter um elenco de respostas padrão e de perguntas também previamente pensadas para você utilizar no processo de negociação. Aí sim, estaremos chegando no fechamento da negociação. Certifique que todos os acordos que vocês conversaram estejam claros e compreensíveis, de forma a serem entendidos por ambas as partes. Registre todas as condições acordadas e ajustadas durante a negociação. Volto a dizer, nos tempos atuais, não é mais, as relações comerciais e pessoais não estão mais na concepção do fio de bigode. O mundo é um mundo complexo. É preciso documentarmos todas essas operações, para que amanhã ou depois não fiquemos de cara vermelha quando alguém vier reclamar conosco sobre algo que na verdade não tinha ficado muito claro para ele. E não esquecer que temos que aprender com cada negociação. Afinal, o que aconteceu? O que foi bem e o que foi errado? O que me surpreendeu
que, embora eu tenha feito um planejamento detalhado, meticuloso, criterioso, ainda fui tomado de surpresa. O que eu posso fazer para melhorar? Sempre haverá uma possibilidade de melhorarmos para a próxima negociação e aumentarmos a possibilidade de sairmos do nosso ponto mínimo, target, para a melhor alternativa disponível. Saber como e por que eu posso melhorar. Para isso, nós temos que ter humildade. Sentarmos, refletirmos, discutirmos com a nossa equipe, trocarmos ideias, ou em casa, na família. O fato é que, se você tiver humildade, na próxima rodada de negociação, você as fará com muito maior eficiência, com muito maior eficácia. Gostaria de deixar para vocês duas planilhas com as seguintes questões básicas. A primeira é, na planilha, você tem lá o seu posicionamento, quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. E embaixo, a do seu interlocutor. As duas perguntas são essas. Se de fato a negociação não fechar, você deveria fazer a seguinte pergunta para ele. Meu senhor, o que o senhor fará se não fechar esse negócio comigo? Porque ele vai ter que começar do zero. Vai ter que conversar com outro fornecedor, com outro interlocutor. Vai ter que começar tudo de novo. E vocês já fizeram N rodadas. Vocês já conversaram horas. E vai refletir também sobre o que ele fará se não fechar o negócio. Você também tem que pensar nisso. Pode ser que você que está inflexibilizando. Se ele não fechar com você, você também perdeu muito tempo, perdeu muitas horas. Se ele não fechar com você, ele fechará com alguém. E aí você vai trabalhar com essa planilha. Quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas? Quais são as forças e as fraquezas do seu interlocutor? Que te ajudará muito a caminhar num processo de negociação. A outra planilha é uma planilha relacionada ao poder. Aqui nós já conversamos muito sobre poder. Como é que eu posso aumentar o poder ou como é que eu posso diminuir o poder do outro? Qual é o caminho? O caminho está nas táticas e contra-táticas. Você tem que avaliar quais serão as suas táticas e quais serão as suas contra-táticas. Caso ele esteja preparado para as suas táticas. E fará o inverso em relação a ele, o outro negociador. Quais serão as táticas dele, quais serão as contra-táticas que ele poderá usar em relação aos nossos argumentos. São duas planilhas muito simples, mas extremamente poderosas, que vocês poderão estar usando. Eu fiz questão de estender um pouco mais a aula de hoje para aproveitar e recapitular pontos-chave que nós discutimos nas aulas anteriores. Gostaria de voltar a reforçar com vocês a bibliografia. É fundamental que vocês possam escolher alguns desses livros para que vocês tenham mais uma fonte de consulta e aprofundamento, possam se tornar verdadeiros negociadores eficazes. Para finalizar, gostaria de dizer que se nós continuarmos fazendo o que sempre fizemos, nós conseguiremos o que sempre conseguimos. Esse é o momento de pensarmos como estamos negociando. E pensarmos em fazer diferente para alcançarmos nossos objetivos. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui durante o período da disciplina Negociação e Gestão de Conflitos.